Olá pessoal, tudo bem? Estamos colocando aqui mais um vídeo no meu canal do YouTube, hoje para falar sobre um grande karma, um grande peso que os produtores rurais brasileiros carregam, que são os maus políticos, políticos aproveitadores, políticos que procuram situações para se beneficiar em épocas de campanha. Tanto é que agora que nós estamos chegando próximo à campanha, as eleições de 2022, de outubro de 2022, estão surgindo demagogos políticos, estão surgindo oratórias políticas que de uma certa forma só servem para tentar angariar votos. O foco desses maus políticos é conseguir voto para a próxima campanha. Eles não podem perder essa mamata, eles não podem perder essa teta que é ser deputados federais, senadores. Se perderem essa oportunidade, acabam-se as pessoas e eles não têm para onde correr. Então, nessa época do ano, os políticos saem das cinzas, brotam debaixo da terra, prometendo mundos e fundos e usam o setor do agronegócio em específico, porque é um setor carente, é um setor abandonado de atenção, principalmente o setor primário. Que para mim o setor primário, o produtor rural, realmente são a locomotiva do Brasil. Produto de qualidade, alta produtividade, boa produção, produto diferenciado, ele começa lá no campo. Seja proteína animal ou seja grãos, começa lá no campo. Então, como essa parte, esse elo do agronegócio está abandonado há muito tempo, então os políticos surgem das cinzas agora, brotam do chão e começam de uma certa forma a usar os problemas do agro para garantir as próximas eleições. Por isso que eu digo, produtor rural brasileiro, acorda. Vocês, de uma certa forma, são o elo mais forte, por incrível que pareça, são o elo mais forte da cadeia produtiva. Deveriam se posicionar e exigir que políticos que os representam trabalhem os 4 anos correspondentes da sua eleição. Vocês não podem aceitar que políticos fiquem com uma pauta, trabalhando 4 anos, enrolando 4 anos para garantir a próxima eleição. E eu dou um exemplo claro disso, que é o exemplo do endividamento do produtor rural. Uma proposta de securitização. Quanto tempo faz que estão debatendo, resolvendo, apresentando situações e nada acontece? Alguns passos que são dados, algumas pequenas conquistas que são adquiridas, são conquistadas, são atingidas, já é motivo para que alguns maus políticos façam disso a vitória, a grande vitória, a grande situação do ano para tentarem se reeleger. Existem maus políticos, mas existem bons políticos. Isso é fato. Pena que os bons políticos são menos. O número é menor. Mas existem bons políticos sim. E é por isso que eu digo ao produtor rural, e eu vou falar um pouquinho agora sobre como deveria ser. Como deveria ser a atitude de um bom político quando o assunto é agronegócio. Mas eu vou dizer para vocês o seguinte. Existem os políticos e existem os piores de político. Que são aqueles ali que andam dando chute para qualquer lado, tirando pedra em qualquer canto. E eu sei que os meus vídeos já estão incomodando alguns políticos e estão incomodando os maus políticos, aqueles que não servem para nada, aqueles que já deveriam ter sido arrancados das cadeiras do Congresso, não deveriam ter conseguido se reeleger. E eu estou sabendo que as minhas postagens incomodam um pouco esses maus políticos. Os políticos que enrolam 4 anos com uma causa não resolvem, aparecem com uma certa proposta para garantir as próximas eleições, para garantir novamente seu mandato, e infelizmente nós estamos caindo nessa lábia dos maus políticos. Infelizmente nós estamos sendo ludibriados, nós estamos sendo enganados, nós estamos sendo enfeitiçados por políticos que mentem, que enrolam. E muitas das vezes nós não damos atenção para os bons políticos, que poderiam ser os grandes representantes sim, ou para aqueles que se candidataram com uma boa proposta, mas por não terem a máquina na mão, não terem verbas,
né, não conseguirem liberação de verbas para os municípios, porque é só assim que eles vivem, porque propostas não têm, mas eles conseguem emendas e libera daqui para lá, de lá para cá, colocam um dinheirinho no município e já basta para eles serem reeleitos. Vou dar um exemplo da mamata, antes de falar dos piolhos, né, dos piolhos de político e dos políticos maus. Olhem a mamata que o político brasileiro quer. O filho da Cátia Abreu, o senador aquele, me esqueci o nome daquele otário. O filho da Cátia Abreu foi o idiota que fez uma proposta com relação à venda de terras para estrangeiro. Aquele cidadão é um idiota completo. Não teria capacidade de ser senador em lugar nenhum do mundo. Agora esse idiota terá pago pelo dinheiro público, através do Senado, o seu mestrado que vai custar 73 mil reais. Olha o que o político não quer perder. Meu dinheiro, seu dinheiro, dinheiro da população. População essa que está abandonada, está jogada às traças, a economia fragilizada. E esse idiota do filho da Cátia Abreu, que é senador, terá um mestrado pago pelo Senado, dinheiro meu e dinheiro seu. É isso que o político não quer perder. E para ele não perder esta mamata, produtor rural, ele, através da sua oratória política, ele consegue nos enrolar. Com aquele sorriso falso, aquele abraço falso, aquela ida num jantar, num churrasco, num encontro. Tem político aí que até se pilcha como gaúcho para aparecer, dá risada. Não caiam nessas armadilhas dos maus políticos. Mas existem bons políticos. Os piolhos de políticos, esses cabos eleitorais aí que andam falando bobagem pela beira da estrada, esses eu não conto, porque não fedem nem cheiram. Certo? Então, os maus políticos e os piolhos de políticos só enxergam o próprio umbigo. E é aqui que eles nos levam na conversa, na lábia política, porque eles pegam um agronegócio fragilizado, e eu coloco o problema da seca no Rio Grande do Sul, ou do endividamento do produtor rural, e eles fazem propostas mirabolantes ou enrolam, porque essa questão do endividamento e da seca não é algo que a gente faça assim e resolva. Não vou me relacionar ou direcionar palavras para máfia petista. Essa organização criminosa não pode mais assumir o Brasil. O PT não pode voltar mais a governar o Brasil. Se isso acontecer, de fato, o nosso país será destruído de ponta a ponta. O Lula deveria estar preso. Não poderia ter sido solto. Mas o sistema é tão podre no Brasil que aí ele está solto e ainda prestes a concorrer à presidência da República. Então, os maus políticos e os piores de políticos, que às vezes nem falar sabem, mas eles querem achar argumentos para se posicionarem, os piolhos de político, eles enxergam somente o próprio umbigo e as próximas eleições. Com propostas e promessas que nós sabemos que não vão acontecer. E se nós temos um presidente da República que diz ser o presidente do agro, do produtor rural, o produtor rural defende com unhas e dentes, se o Ministério da Agricultura fosse atuante, que tivesse propostas, não fosse apenas algo representativo que a gente sabe que lá existe, que se nós formos até Brasília, lá está o Ministério da Agricultura, lá existe uma ministra da Agricultura, mas se não fosse algo fictício, que brigasse dia e noite pelos interesses do agro, o endividamento do produtor rural deveria ser tratado com atenção máxima. Porque quanto mais rápido for atendido e resolvido o problema do endividamento rural, maior será a nossa produtividade, maior será a certeza de que haverá produção, haverá uma maior produção, uma produção com estabilidade, com equilíbrio, não essa fantasia
Esses pronunciamentos alucinados da Tereza Cristina, que só sabe falar em safra recorde, faturamento recorde. Mas a mulher estava falando em safra recorde e Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul numa quebradeira danada por causa da seca. Existe o agro de gabinete, aquele agro onde as pessoas estão lá dentro sentadas, onde só escutam maravilhas e anunciam maravilhas. Esse é o agro de gabinete em Brasília. Agora, o agro da realidade, onde existem pontos positivos, ou pontos que devem nos alegrar, nos passar uma boa impressão, mas existe uma grande maioria de situações que deveriam estar nos preocupando, nos forçando a pensar e apresentar propostas baseadas no que eu vou falar agora. E esses maus políticos e os piolhos de políticos que estão brotando das cinzas agora, estão saindo de dentro de cavernas, se achando o máximo a partir de propostas fajutas que não vão acontecer. Se fossem preocupados com o agro, se nós tivéssemos um governo federal preocupado com o agronegócio, se nós tivéssemos uma ministra da Economia que entendesse sobre agronegócio, se tivéssemos políticos que dizem serem representantes do agro, que entendessem do agro, e se nós tivéssemos piolhos de políticos que entendessem do agro, aí nós teríamos um pouco de entendimento sobre o que eu vou falar aqui. Um agronegócio bem desenvolvido, um agronegócio com boas propostas, não quer dizer que nós vamos viver um agro sem problemas. Porque o agro está inteiramente ou diretamente ligado a questões mercadológicas e climáticas. Ponto. Tem ligações com valorização do dólar, com custo de produção, margem de lucro. Mas se nós tivéssemos pessoas entendidas do agro, nós sabíamos que um agro bem desenvolvido fortaleceria a economia, principalmente dos pequenos e médios municípios. Nós partiríamos de uma proposta de desenvolvimento contínuo, planejamento, programação, porque o agro é uma situação que nós conseguimos entender assim como nós entendemos uma empresa. Existem setores, existem atores externos e internos, existem adversidades, mas lá no final existe uma questão chamada resultado. Se uma empresa está com resultado negativo, ela faz toda uma análise, descobre qual é o ponto negativo, apresenta uma proposta, monta um plano de ação e resolve o problema. Dentro do sistema industrial existem cabeças pensantes que trabalham diretamente pensando ou tentando antecipar problemas para que os mesmos, se acontecerem, tenham um impacto negativo menor. Assim deveria ser o agro. Assim deveriam pensar as pessoas que trabalham junto ao agronegócio. Pensar em desenvolvimento, planejamento, programação. Se a frente parlamentar agropecuária fosse ativa, a questão do desenvolvimento, planejamento, programação, visão, atitude, inovação, motivação, seriam palavras de ordem para quem se diz representante do agro. Estabilidade, equilíbrio, lucratividade seriam trabalhadas de janeiro a dezembro. Os 4 anos de mandato de qualquer deputado ou senador que se dizem representantes do agro. Essas seriam palavras de ordem durante 4 anos. Se o agronegócio tem uma representatividade no PIB tão grande como as pessoas dizem, se o agronegócio é tão importante para o Brasil como algumas pessoas só falam, mas não entendem o que estão falando, não entendem a amplitude que o agronegócio tem e o impacto que ele pode, causar positiva ou negativamente junto aos resultados brasileiros, se as pessoas entendessem o que falam, essas palavras seriam palavras de ordem. Mas muito bem, o que nós precisaríamos para resolver os problemas que assolam o agronegócio? Proatividade. Nós precisaríamos de projetos, programas, ações por parte do Ministério da Agricultura, da Frente Parlamentar Agropecuária, dos deputados estaduais, dos deputados federais,
Preocupação com o setor e não fazer com que a palavra agronegócio seja um modismo apenas. Assim como virou agricultura familiar, assim como virou custo de produção, que as pessoas às vezes nem sabem o que estão dizendo, mas falam porque virou frases de impacto, palavras de impacto, e que nós, eleitores, nos sujeitamos a acreditar, ou nós nos deixamos ser enganados e acabamos votando e elegendo as mesmas pessoas, os mesmos maus políticos, porque existem bons políticos. Aí nós elegemos os maus políticos que querem fazer mestrado usando dinheiro público, que querem garantir a mamatinha, a teta, né, de ficar na volta do governo, sem se preocupar em desenvolver nada, em apresentar nada. Preste atenção. Primeiro passo para nós avançarmos com relação à resolução dos problemas do agronegócio. Políticas públicas para o setor é primordial, é fundamental que nós tenhamos políticas públicas. E o que seriam essas políticas públicas? Políticas públicas que garantissem ao produtor rural um amparo caso situações que fujam do controle das suas mãos sejam os grandes causadores de um problema que possam comprometer a sua safra, a sua produção. Por exemplo, o endividamento do produtor rural ligados a fatores climáticos e mercadológicos. Mercadológicos em que sentido? Mercadológicos com relação à exportação, que entra em problemas governamentais que por algum motivo acabem, suspendendo as exportações. O produtor rural investiu, produziu e não tem a garantia da comercialização, logo o endividamento vai acontecer. Existem inúmeras, são tantas as políticas públicas que deveriam estar em prática no Brasil, são muitas, que viessem a beneficiar o produtor rural. É isso que eu queria que o produtor rural brasileiro entendesse. Não é uma questão apenas de falar ou apontar o dedo para o mal político, para o mal político, para o mal político, para o mal político e para um bom político. São questões que já poderiam estar sendo resolvidas que você, produtor rural, se tivesse qualquer adversidade no seu caminho durante o dia a dia, já saberia para onde correr sem ter a necessidade de ir implorar a atenção de um político. Nós temos que nos desligar, nós temos que sair dessa tentativa, dessa busca incessante por atenção dos políticos. Nós precisamos parar de implorar a atenção dos políticos e exigir que os caminhos sejam definidos para que, a partir de algo negativo que aconteça, nós já venhamos a saber qual caminho percorrer. Políticas públicas, eu coloquei apenas aqui 1, 2, 3 exemplos, mas existem outras tantas que deveriam estar acontecendo. Pecuária de corte, preço do quilo vivo ou o preço da arroba. Se nós tivéssemos situações sendo desenvolvidas com relação a mercados, com relação a custo de produção, com relação à lucratividade, à sustentabilidade, à comercialização dos produtos e outras tantas situações, nós conseguiríamos equilibrar o preço do quilo vivo e o preço da arroba do boi. Se nós tivéssemos propostas em Brasília que forçasse com que o Ministério da Agricultura saísse da sua zona de conforto e começasse a trabalhar em prol da pecuária de corte, que algumas pessoas acham que está tão bem, eu não sei de onde é que tiram isso, mas dizem que está tudo muito bem, eu acho que não está nada bem. Porque quando nós falamos de exportação, o Brasil deve orar dia e noite para que a China não tenha um pesadelo que venha a reduzir 1% das importações do Brasil. Nós já temos problema com a importação de suínos, agora a importação de aves, nós já tivemos algumas restrições com algumas unidades no Brasil. Então nós devemos dormir orando, acordar orando para que a China não resolva parar de importar 10% do que importa do Brasil. E isso se reflete também na pecuária de corte, reflete também na exportação de carnes. Então,
existem problemas com relação à pecuária de corte e eu poderia relacionar tantos outros aqui. Um programa nacional de melhoramento genético, um programa nacional que viesse a fomentar o pequeno e médio produtor para ele fazer da sua propriedade rural uma mini empresa, uma microempresa, onde ele tivesse um maior faturamento, um maior giro de produção, a partir de um programa nacional de desenvolvimento de pastagens e outros tantos que estão ligados dentro dos frigoríficos que eu sei que acontecem e que prejudicam a pecuária de corte em milhões de reais todos os anos. Bom, vamos falar sobre um Programa Nacional para Desenvolvimento da Exportação. O Ministério da Agricultura e a figura de quem é ministro não tem autoridade de intervir em nada. Para que serve o Ministério da Agricultura? Eu estou falando sobre esses problemas, entra ano e sai ano e as pessoas dizem, não, isso não é do Ministério da Agricultura, então para que serve essa porqueira? Para que serve isso? É sim, o ministro da Agricultura ou a ministra da Agricultura deveria estar intervindo sobre tudo isso que eu estou falando. No Ministério da Agricultura deveriam ter reuniões, debates, posicionamentos, questionamentos, análises geral do mapa brasileiro relacionado ao agronegócio, produtividade, fatores climáticos negativos, investimentos. O agronegócio deveria de ser o assunto 100% ou 150% em pauta dentro do Ministério. O Ministério da Agricultura deveria organizar, orientar, fiscalizar todas as aberturas de mercado, tentando entender se o mercado de exportação ele está aberto a todos e se o agronegócio é a bandeira do mercado de exportação quando a gente fala em alimentos. E não a bandeira de uma associação, de uma entidade, como acontece no Brasil. Nós precisamos da intervenção do Ministério da Agricultura. Ministro da Agricultura é para trabalhar 180% para o agronegócio. Assim como os deputados que se dizem representantes do agro, assim como os senadores que se dizem representantes do agro, assim como os piolhos de políticos que dizem que trabalham em prol do agro. Nós precisaríamos estar revendo todos os contratos de importação de alimentos no Brasil. Principalmente com relação à carga tributária. Produtos, alimentos que entram no Brasil com tarifa zero, com carga tributária zero, pressionam o setor primário. E não é o setor primário que está ganhando dinheiro, pelo amor de Deus. São as empresas que transformam, que beneficiam e os mercados. O consumidor final paga uma conta caríssima e essa conta cara que ele paga não está ligada ao produtor rural. Não é o produtor rural que está ganhando, é o meio da cadeia. Importar produtos com tarifa zero que entrem através de uma empresa. Essa empresa vai colocar a mesma margem de lucro, vai chegar no mercado com o mesmo preço e o consumidor final vai seguir pagando uma conta absurda igual. Projetos para redução da carga tributária antes e fora da porteira. Nós precisamos reduzir essa conta, fomentar a produção e garantir a uma população brasileira que está fragilizada economicamente para que ela consiga ter o alimento na mesa. Custos de produção alto, nós precisamos de propostas onde o agronegócio vive um reflexo muito grande da valorização do dólar. Nós deveríamos estar pressionando o governo, principalmente o Ministério da Economia, para que apresente uma proposta para fazer com que essa valorização caia. Endividamento do produtor rural, uma proposta de securitização. Eu já havia falado antes. Mas parar de usar isso para bem próprio, para marketing próprio, e colocar o produtor rural pelo menos uma vez como o centro das atenções e o foco das atenções de todo mundo. A agricultura familiar é uma vergonha o que nós produzimos com relação à produção orgânica. A agricultura familiar no Brasil, se nós analisarmos o mapa geral, falta assistência técnica, falta orientação, falta disponibilidade de crédito, falta desenvolver um mercado consumidor para que o agricultor familiar possa garantir a comercialização, o sustento e o pagamento das suas dívidas, caso ele busque um crédito junto a alguma linha bancária para investir na sua pequena propriedade. Atenção para o pequeno e médio produtor.
Esses são apenas alguns fatores que os maus políticos não usam. Que o Ministério da Agricultura não pensa dia e noite, porque o ministro da Agricultura ele é um deputado ou ele é um senador preocupado com a próxima eleição. Ele tem que fazer campanha para o seu estado de origem. Ele não é técnico, ele não é profissional. Ele tem que trabalhar com base política. Então acorda, produtor rural brasileiro. Isso que está aqui deveria estar sendo debatido em pauta e político nenhum poderia fazer marketing pessoal ou político caso venha a defender algumas dessas práticas. Isso é uma obrigação. Isso deve ser fato, consumado, dentro de uma proposta de uma campanha eleitoral. Nós devemos parar de pensar que o político apresentando uma ou duas propostas está bom demais, pelo amor de Deus. Produtor rural, isso é o mínimo que aquele candidato ou aquele político que diz ser representantes do agro deveriam estar defendendo dia e noite. Dia e noite. E não se preocupar com a próxima eleição, com os benefícios que tem por ser político, por tentar fazer um mestrado com dinheiro público, esbanjando dinheiro público, jogando para cima, enxergando o próximo umbigo e só pensando nas próximas eleições. É assim que eu vejo as questões do agro, é assim que eu enxergo o cenário nacional, é assim que eu vejo os maus e os bons políticos. Como eu digo, sempre existem bons políticos. Só que esses bons políticos, por estarem em minoria, às vezes não conseguem colocar em prática, porque nós deixamos nos enganar pelos maus políticos. Chega um bom político abraçando, rindo, né? Prometendo mundos e fundos, que a gente sabe que não vai acontecer, e chega uma pessoa coerente, falando a verdade, o produtor rural brasileiro gosta de atender aquele marqueteiro e não uma proposta real, que vá beneficiá-lo no decorrer de um período, né, após a eleição. O produtor rural não gosta disso às vezes. Ele gosta de escutar as promessas fantasiosas. Mas uma proposta política fixa, objetiva, que vai oferecer melhores condições para ele, vai trazer o impacto que ele está esperando, esse é deixado de lado às vezes porque não tem um bom marqueteiro, não tem uma boa propaganda, né? Ele não é uma pessoa folclórica, de uma oratória política, muitas vezes nojenta até de escutar. Por isso que eu digo, produtor rural brasileiro, vamos pensar dessa forma, vamos exigir aquilo que precisa ser exigido. Vamos nos posicionar com base naquilo que nos traga benefícios, amparos, nem vou dizer benefícios, que nos traga um pouco de amparo, haja visto que nós estamos, de uma certa forma, abandonados há muito tempo. O setor primário está abandonado no Brasil há muito tempo. O produtor rural é usado somente em épocas de eleição. Então eu acho que, partindo de um princípio que a esquerda nunca mais volte para o Brasil, eu acho que nós precisamos cobrar de uma forma incisiva. Nós precisamos parar de aplaudir políticos, precisamos parar de escutar abobrinhas por parte de piolhos de políticos e começar a exigir um posicionamento de fato coerente, no mínimo coerente, com relação às nossas necessidades, com relação às necessidades do campo, com relação àquilo que venha a beneficiar o produtor rural, que para mim está abandonado há muito tempo. Certo, pessoal? Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.